Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Será o nosso texto nessa manhã, no Salmo de número 126. Texto bem conhecido nosso. No entanto, a palavra de Deus, ela sempre fala aos nossos corações. Amém, meus irmãos? A santa palavra de Deus nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nosso Pai que está nos céus. Nós te bendizemos, Senhor, nesta manhã, por esse ajuntamento, por esse povo que está aqui reunido, Senhor, para ouvir tua palavra. Sendo assim, ó Deus, fala conosco. Me usa como teu instrumento para a edificação da tua igreja, para que saiamos daqui, Senhor, com a tua palavra cravada em nossos corações. Precisamos, Senhor, da tua palavra. A tua igreja precisa ser alimentada. Enquanto, Senhor, há locais que irmãos estão passando fome espiritual, eu te louvo, Senhor, porque essa igreja tem conduzido o seu rebanho mediante a tua palavra. Nos usa, Senhor, sempre assim, com fidelidade ao teu texto. Que eu não venha sair, Senhor, então, da exposição fiel das tuas escrituras. É assim que eu te oro no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Salmo lindo, belíssimo, bem lido pela igreja, bem comentado. Os irmãos já escutaram vários sermões. No entanto, a palavra de Deus, mais uma vez, vai falar conosco nesta manhã. Os irmãos creem nisto? Amém. Então, meus irmãos, esse Salmo 126 aqui, uma introdução rápida dele, eu quero trazer para os irmãos. Sobre o seu autor, há uma dificuldade de se encontrar. A maioria dos comentaristas preferem dizer que é um autor anônimo. Entretanto, há alguns que se arriscam em dizer que foi Esdras, aquele escriba e sacerdote. Sobre o tempo em que este salmo foi escrito também, a ocasião, há duas posições entre os comentaristas. Alguns nos dizem que esse salmo foi escrito ali no cativeiro babilônico, onde o povo de Deus estava exilado. Como nós bem sabemos a história, né? O povo de Deus é levado ali ao exílio babilônico, naquele contexto onde a nação de Israel, ali sobretudo na parte sul, no reino de Judá, havia desobedecido ao Senhor. Então, há uma parte de comentaristas que nos dizem que esse salmo foi elaborado ali. Há também outra posição e opinião que nos diz que este Salmo 126 vai ser elaborado quando o povo está de volta do exílio babilônico, já na sua terra restaurado. Então, o propósito central deste salmo aqui, eu quero vos dizer, e do salmista sobretudo, para aquele povo que estava ali, ouvindo a voz deste salmo, é de trazer a memória ao povo de Deus ali presente, agora livre do cativeiro, e também a nossa memória, nesta manhã, a grandeza do Deus libertador. O salmista ele quer trazer para aquele povo, e eu concordo com essa segunda opinião, que já haviam voltado do exílio babilônico, que estavam já na sua terra, ali em Jerusalém. Então ele quer relembrar, trazer à memória o poder poderoso e libertador de Deus. Então o tema dessa manhã, nossa mensagem é o seguinte: alegrai-vos em Deus, nosso libertador. É o nosso tema. Alegrai-vos em Deus, o nosso libertador. Em primeiro lugar, do verso 1 ao 3, então, veremos que, de fato, a igreja deve se alegrar em Deus, o seu libertador. Coloque seus olhos no verso 1.
no começo. Diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O salmista começa este salmo relembrando então o momento em que o Senhor no passado foi restaurado por Deus e trazido à sua terra. Ele faz isso com o objetivo de mostrar o grande poder de Deus libertador mediante seu povo, ali naquele momento na Babilônia. Uma tradução melhor desse verso 1, e eu fico com ela, é da Bíblia NVI, que diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Essa tradução é melhor. Nossa tradução, revista atualizada, diz restaurou a sorte de Sião. Já a NVI diz quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Mas essa palavra sorte aqui, nas nossas Bíblias, indo para a língua original hebraica, tem um significado de vida. Então significa que o Senhor mudou a forma do seu povo ou a vida como eles estavam vivendo. Então o salmista quer mostrar àquela nação que foi o Senhor que de fato os libertou. Foi o Deus Todo-Poderoso, daquele cativeiro terrível babilônico. Ele diz isto com base nas próprias palavras de Deus, quando usou ali o profeta Jeremias para dizer àquela nação antes deles serem levados à Babilônia. Então Jeremias diz isto àquele povo. Jeremias 29, verso 10. Escutem com atenção. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para este lugar. Jeremias 30, verso 3 também diz assim: porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte ou a vida do meu povo de Israel e de Judá. Diz o Senhor: fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. E de fato a palavra do Senhor se cumpriu. Deus falou para aquele povo rebelde que ia ser disciplinado, ia ser levado. No entanto, há uma promessa de Deus para esse povo. E a palavra de Deus se cumpriu e sempre se cumprirá. Ele falou por meio de Jeremias. E o Senhor, de fato, libertou o seu povo. Deus vai usar ali Esdras. No livro de Esdras, meus irmãos, eu vou ler aqui, tem o decreto. No verso 1 ao verso 3 diz o seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, ou seja, foi liberto, a palavra foi para Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, ou seja, o que fez anunciar entre a nação ali, por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo seja Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele e o Deus que habita em Jerusalém. Então a palavra do Senhor, ela se cumpriu. O decreto veio por meio de Ciro. Foi ele que libertou o povo de Deus do cativeiro. Entretanto, o salmista aqui, no verso 1, diz que foi quem? O Senhor. Foi o Senhor. A glória é de Deus, não é de Ciro. E não, meus irmãos, para que o povo viesse ali glorificar a Ciro. A glória deveria ser de fato de Deus. Ele usa os reis da terra para cumprir os seus propósitos e a sua vontade. Ele usou Ciro e usará sempre todos os reis da terra. Então o salmista diz que quando receberam a notícia que estavam livres e podiam voltar para a sua pátria ou para a sua nação, continuando o verso 2 na parte B, eles ficaram como quem sonha. A boa notícia foi tão extraordinária que não podiam acreditar, pois achavam que nunca mais sairiam daquele cativeiro. Eram merecedores dali. E Deus, de certa forma, estava os disciplinando. Alguns acreditavam nisto, outros já estavam acostumados, não ligavam para essa palavra.
Muitos não queriam nem voltar mais, se acostumaram com os deleitos babilônicos. No entanto, os eleitos de Deus ficaram abismados e sem acreditar. Ficaram como quem sonha. Então, na mente do povo de Deus, era impossível voltar à sua terra natal. Pois receberam esta informação a respeito da libertação e passaram um tempo sem acreditar. Passaram um tempo, será que é verdade? Mas Deus falou e a palavra se cumpriu. Esse povo, meus irmãos, Jeremias, o profeta Isaías, que foram os profetas daquele contexto, falaram por diversas vezes a este povo, que era para eles se arrependerem dos seus pecados. Jeremias 25:3 vai dizer que o profeta falou por 23 anos a essa nação. 23 anos, se arrependam, vocês estão pecando contra o Senhor. E o texto vai dizer que eles não davam nem ouvido à palavra de Deus. 23 anos. Então eles estavam ali, meus irmãos, como uma disciplina do Senhor. E pensavam de fato que nunca mais iam sair. Isso é uma ilusão, isso é um sonho. Todavia não foi um sonho. De fato, Deus, por meio da sua graça soberana, libertou o seu povo. E no verso 2 vai dizer que, ao saber dessa notícia, eles ficaram felizes. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Há uma alegria constante ali. A alegria do povo de Deus ali era tão constante que vai provocar até a admiração de uma nação pagã. No verso 2 ainda diz: a nossa língua se encheu de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aquela nação, aquelas nações ali ímpias, pagãs, olhavam e diziam uma coisa que era impossível. O Deus Yahvé, o Deus dos judeus, os livrou. Que Deus poderoso é este? E o salmista então afirma no verso 3 que realmente, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, nesses 3 primeiros versos, percebemos que o salmista quer mostrar ao povo de Deus, de fato, a sua graça soberana. Foi Ciro que deu o decreto. No entanto, ele diz aqui que o Senhor restaurou. A glória para Deus. Ele é que é o Todo-Poderoso, que tem todo o poder em suas mãos. Ele muda a história do povo de Sião, o povo que vivia chorando, lamentando ali na Babilônia. Salmo 137, do verso 1 ao 4, nos diz o seguinte: olha como esse povo vivia ali às margens dos rios. Salmo 137, do verso 1 ao 4, diz o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Os instrumentos estavam lá. Eles penduram seus instrumentos naquelas árvores no salgueiro e dizem: nós não temos alegria para louvar. Estamos distantes da nossa pátria, da nossa nação, do nosso povo. Como iremos louvar? Mas neste momento, eles louvam ao Senhor. Eles se alegram com o feito de Deus em suas vidas. Vamos perceber aqui, meus irmãos, que o Deus que disciplina e tem que disciplinar o pecado, não pode ficar o pecado sendo levado em vão, é o mesmo Deus que ama. Ele disciplina a sua igreja, e da mesma forma ele ama por sua graça e os traz de volta. O que estes 3 primeiros versos têm a nos dizer? Tem a nos trazer à memória para nós agora. O salmista trouxe à memória ali aquele ato extraordinário e o poder de Deus libertador, para que o povo viesse trazer essa lembrança e se alegrar com os feitos de Deus. E o que se aplica agora em nossas vidas? Que os feitos de Deus realizados no passado, meus irmãos, em nossas vidas, também são realizados hoje em nossas vidas. O nosso Deus não mudou, seu poder é o mesmo. Então ele pode mudar nossas vidas, porque ele é o Deus poderoso e o libertador. E ele já mudou muitas vezes.
E ficamos sem acreditar naquele tempo. Você sabe disso. Será? E Deus fez. Foi Ele que fez. Passamos já por situações difíceis em nossas vidas. Incapaz de se livrar. Entretanto, a graça de Deus te livrou e te livrará sempre. Porque a palavra dele se cumprirá sempre. Deus é fiel mediante a sua palavra. Então deveremos confiar em Deus. A nossa vida será restaurada daquele cativeiro. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você tem se alegrado pelos feitos do Senhor na sua vida? Você deve se alegrar. Se alegramos com tantas coisas que conseguimos e iremos conseguir, mas a alegria maior está em Deus, deve estar no Senhor. Então estejamos sempre alegres em nosso Deus. O apóstolo Paulo vai exortar os filipenses presos. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. No sentido espiritual também, meus irmãos, esse texto nos leva e deve nos trazer uma alegria que deve ser constante no sentido que Deus nos libertou também do cativeiro espiritual. Esse texto tem uma aplicação direta a Cristo, o qual nos libertou das garras de Satanás. Estávamos presos, algemados, perdidos e esquecidos. No entanto, uma certa vez na cruz, Cristo me libertou e te libertou. E naquele momento ficamos como quem sonha. E hoje ainda pensamos, como pode, Senhor, o Senhor ter feito isso para comigo? Um pecador que vivia no lamaçal de pecado, amava pecar, pecava constantemente. No entanto, Deus, por meio de Cristo Jesus, com seu poder soberano, quebra as algemas e nos traz de volta. E nos traz como eleitos para o reino do Filho do seu amor. Paulo vai dizer isso aos Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas. Cristo nos libertou. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos liberta em Cristo, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. A graça de Deus te livrou, meu irmão, e me livrou do inferno. Estávamos caminhando com as mãos e com os pés algemados e sendo puxados para o inferno eterno. Entretanto, Cristo apareceu, a luz raiou e Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Salmo 68, verso 20 diz que Deus é o nosso libertador. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque hoje somos livres em Cristo Jesus. E deveremos meditar nesse feito do Senhor e nos alegrar sempre. Sempre, porque hoje há um céu nos esperando. Então o salmista do verso 1 ao 3 relembra ao povo os feitos do Senhor no passado. E naquele momento houve alegria, júbilo, porque o Senhor de fato os libertou do cativeiro. Então logo após que o salmista relata o poder libertador, traz a memória da sua nação ali, ele agora no verso 4 ele vai fazer uma oração. Ele para e ora. E pede ao Senhor que restaure a sorte ou a vida do seu povo, agora no momento presente, já em sua terra, no contexto já da sua pátria em Jerusalém. Então ele diz o seguinte no verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte ou a nossa vida, como as torrentes no Neguebe. Por qual motivo o salmista pede ao Senhor a restauração do seu povo? Uma pergunta. Pois antes ele já havia dito no verso 1 que Deus já havia restaurado a sorte do seu povo. Qual o motivo da oração aqui do salmista então? Podemos imaginar em pelo menos dois motivos que levaram o salmista, neste momento agora, a orar ao Senhor, e o qual vai pedir a Deus a restauração do seu povo, como as torrentes no Neguebe. Em primeiro lugar, primeiro motivo dessa oração pode ser, era para que o Senhor restaurasse ou trouxesse o restante do povo que ainda estava na Babilônia e não queria vir. Possivelmente pode ter sido esse motivo da oração. Vale ressaltar, como já disse, que nem todos queriam vir, queriam ficar lá. Estavam amando a cultura, os palácios, a beleza, tinham se casado, tinham família já lá. Então não queria vir. Possivelmente é por isso. Então ele ora para que o Senhor restaure a fé daqueles que não queriam voltar. Segundo motivo da oração do salmista, possivelmente, era para que o Senhor restaurasse a nação de Israel de uma vez por todas, ali agora presente na sua pátria.
Pois ao chegarem em sua terra, encontraram nações ímpias, que ali habitavam, então eram oprimidos e em parte eram governados por estes. Neste sentido, o salmista e o povo de Deus, ora o povo de Deus, que eles venham de uma vez por todas se livrar desse cativo agora na sua própria terra. Sendo assim, ele ora ao Senhor para que restaure sua pátria, que possam se alegrar de fato, e de uma vez por todas, no poder soberano de Deus. Havia muitos ali que tinham votado também, mas sem querer, querendo. Como é que eu vou? Vou, me libertou, eu vou. Mas estava ali frio, seco, espiritualmente, sem vigor, sem amor e sem alegria. Então ele pede ao Senhor que restaure como as torrentes no Neguebe. O salmista aqui ele vai usar agora um exemplo geográfico para comparar com a restauração do povo de Deus. O que era o Neguebe, pastor? O Neguebe ficava na região sul da Palestina. Era uma terra seca, sem água. Em várias estações ali, o povo passava por aquela terra, na parte do sul, e não via nada. No entanto, havia um tempo que o Senhor derramava água, chuva, e ali, descendo pelos ribeiros, se alagava aquela região. Sendo assim, jorrando água no deserto. É algo que maravilhoso, quando chove no deserto ou no sertão, não é? Então o povo fazia o que ali? Se alegrava com aquele momento. Era um momento de festa para aquela nação que ficava ali morando no Neguebe. Então ele olha aquele exemplo ali e aplica esse povo. Ele pede ao Senhor então que restaure ou transforme a situação daquele povo da mesma forma que o Senhor restaurava o sul ali do Neguebe, para que esse povo vivesse alegre. Então o Senhor podia derramar. Ele entende que só Deus, ele ora a quem? Ao Senhor. Só Deus poderia trazer alegria ou restaurar o restante que estava ainda no cativeiro. Então ele diz: Senhor, restaura a vida como as torrentes no Neguebe, para que tenha alegria entre eles. E o que aprendemos aqui em segundo lugar? É importante isso, meus irmãos, e devemos trazer em nossa memória, é que devemos sempre orar ao Senhor pela restauração do povo de Deus, pelos nossos irmãos. Pois há muitos irmãos dentro da igreja que estão secos, sem vidas, e precisam ser restaurados, ser avivados, como as torrentes no Neguebe. Não devemos nos alegrar com aquele irmão que está triste, devemos viver tristes por aqueles irmãos que estão tristes. É alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, como bem o apóstolo Paulo falou ali. Então, meus irmãos, não podemos parar de orar por aqueles que também se afastaram, não tem mais alegria e prazer no culto, na presença, na comunhão dos irmãos. Salmo 80, verso 3 diz o seguinte: restaura-nos, Senhor, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E quando os eleitos de Deus são restaurados, trazidos de volta à presença, à comunhão da igreja, como Cristo bem diz, ali em João 7,38, ele diz o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A vida, há águas vivas jorrando. Então aquele crente seco, como o deserto sem vida, voltará a sorrir, a se alegrar no culto, na presença de Deus, entre os irmãos. Voltarão a jorrar como as torrentes de águas no Neguebe ali. Deveremos orar e permanecer orando. Sabemos que só o Senhor Jesus tem todo o poder para dar vida a mortos. Eu me lembro ali agora daquele profeta do exílio, chamado Ezequiel. Ele é conduzido pelo Espírito a um vale de ossos secos. E o Senhor pergunta a ele: o que é que se faz aí? Ele diz o quê? O Senhor sabe. O Senhor pode. E o poder vem de Deus. E ali ele profetiza e aqueles ossos sem vida começam a ter vida. Então o nosso Deus Todo-Poderoso tem o poder de restaurar nossos irmãos, aqueles que estão afastados, aqueles que estão aqui na igreja, mas não têm mais prazer. Meu irmão, a palavra de Deus nesta manhã para todos nós é: alegrai-vos no Senhor. Ore ao Senhor, que tem todo o poder de restaurar a vossa vida. Só Deus pode libertar do pecado por meio de Cristo. João 8,36 diz: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis livres.
Davi também, ele entende que só Deus pode trazer para ele a alegria da sua salvação. Davi ali no Salmo 51, verso 12, diz: Senhor, restitui a alegria da minha salvação, que ele havia perdido, estava seco, sem vida. Só Deus tem todo esse poder, meus irmãos. Em terceiro lugar, e último agora, indo para o verso 5 e o verso 6. Veremos que a restauração do Senhor virá. O salmista ora no verso 4, mas ele entende que vai passar um tempo, que não é do jeito que a gente quer, que não é de uma hora para outra, mas demora tanto, Senhor, para essa restauração. Então, meus irmãos, ele entende que isso tem uma aplicação futura, logo após colhermos o que plantamos. Até chegarmos lá, iremos continuar semeando, muitas vezes com lágrimas, nossa fé aqui na terra. Então, no verso 5 e no verso 6, o salmista, ele quer trazer de fato para a memória daquele povo essa grande questão, que eles deveriam continuar labutando, ou seja, correndo a batalha da fé, e também trazer para a nossa memória essa grande verdade. Então, o salmista, nesse verso 5, ele vai usar o exemplo dos agricultores que semeavam com lágrimas, mas colhiam com alegria. E ele aplica este fato ao povo de Deus, que deveria ser paciente até a colheita final. Então ele diz o seguinte no verso 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vale ressaltar que muitas vezes o agricultor semeava naquele contexto os grãos de trigo que seriam usados para fazer seus pães, para a sua família. Portanto, não é de nos surpreender o choro destes, pois não sabiam que iriam colher. Eis o motivo do choro. Pegavam a semente e diziam: ou a gente faz o pão, ou a gente planta. Temos que plantar. Eles não tinham a certeza que iriam colher. Viviam numa região seca, dependiam de chuvas. Então suas lágrimas regavam as sementes. Mas o salmista demonstra a este povo aqui presente, meus irmãos, que estes que choravam também tinham fé. Confiavam que a chuva vinha. Então, futuramente, colheriam o suficiente para alimentar e manter toda a sua família. Então, no tempo da colheita, ia haver júbilo e alegria. Indo para o verso 6, o salmista continua enfatizando o exemplo do agricultor. E ele diz o seguinte: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então ele diz ao povo de Deus que o homem sai provavelmente da sua casa e ele sai andando e chorando. O interessante é que ele não fica em casa, ele vai. Ele vai. Enquanto semeia, mas este que saiu chorando voltará alegre, há uma certeza. Pois trouxe os feixes para a sua casa, ou seja, colheu o que plantou. Um comentarista chamado Derek Kinder diz o seguinte, comentando este verso: aquele que de certo sai chorando, de certo voltará para sua casa com gritos de alegria. O que o salmista quer dizer ao povo de Deus ali em seu tempo, de fato, por meio deste exemplo? É que a restauração daquela nação, de fato, ainda não seria completa. Sendo assim, deveriam esperar. Nesse sentido, haveria choro, opressão, mas poderiam não desanimar, pois no fim o Senhor iria juntar todo o seu povo, ali naquela cidade, no seu contexto. Seria reerguido o templo do Senhor. Os muros seriam levantados e a alegria de fato seria restaurada, pois voltaram para a sua nação, mas ainda nesse tempo não tinha culto. A cidade tinha sido toda destruída pela Babilônia. E isso aconteceu de fato. Como nós sabemos, ali Neemias vai nos falar isso. E o que aprendemos por fim? Deveremos trazer à nossa memória, meus irmãos. Deveremos aplicar em nossos corações. É que esse texto, aqui sobretudo, aponta, meus irmãos, para a restauração final do novo céu e da nova terra. E que a nossa restauração, sendo assim, não foi ainda completa. O Senhor já nos salvou, amém? Mas ainda não chegamos no céu. Só lá nossa alegria será completa. Ainda estamos aqui. Sendo assim, sentiremos dores, sofreremos,
Vamos chorar, pois estamos semeando nossa fé nessa terra. O verdadeiro crente, que peleja pela sua fé, ele sofre. Ser crente não é fácil. Ser crente é uma luta, é uma perseverança. O próprio Cristo diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então há uma perseverança como crentes. Vale ressaltar, meus irmãos, que a nossa pátria não é aqui. Somos peregrinos e forasteiros aqui. Então até lá, vamos continuar semeando, com a certeza que iremos colher. O novo céu e a nova terra nos espera. A eternidade é eterna. Então deveremos olhar para os feitos do Senhor até lá. O Deus que me libertou e te libertou. Porque aquele que começou a boa obra em nós há de nos levar até o fim. Isso é certo, meu irmão. Você crê nisto? Nada pode arrancar você das mãos soberanas de Deus. Nada. O apóstolo Paulo vai dizer, nem a morte, nem a vida, nem os príncipes, nem o poder, nem a altura, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Então, até lá, viemos continuar semeando a nossa fé neste mundo. Pois o que nos espera é o novo céu e a nova terra. Se partirmos agora, estaremos com o Senhor. No entanto, o novo céu e a nova terra é incomparavelmente melhor. É um lugar eterno. Iremos para um local intermediário. No entanto, no fim dos tempos, na volta de Cristo, estaremos no novo céu e na nova terra. E lá nossa alegria será eterna e completa pelos feitos do Senhor. Os crentes, o trigo, será recolhido por Deus e estarão no celeiro do Senhor eternamente. Amém? Mateus 13, 30 diz isto. No entanto, o joio será juntado para ser lançado fora e ser queimado. Então, chegará o tempo da colheita. Vai chegar. Mateus 24 vai dizer que o Senhor mandará seus anjos para juntar todos os escolhidos de toda a face da terra. E ele junta todos. Traz a colheita e levará para o celeiro, seu celeiro, que é o novo céu e a nova terra. Eu quero terminar lendo com vocês Apocalipse 21. Do verso 1 ao verso 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva tornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então esse salmo, meus irmãos, aqui, tem 3 verdades para nós fecharmos aqui. Em primeiro lugar, o salmista quer trazer à memória os feitos do Senhor no passado, o Deus de Israel libertador, que libertou o seu povo do cativeiro babilônico e trouxe para a sua terra. E isso nos traz à memória, de fato, a libertação que tivemos dos nossos pecados e hoje estamos em Cristo salvos e seguros. Em segundo lugar, no verso 4, vimos a oração do salmista, onde ele ora para que o Senhor restaure aqueles irmãos que estavam frios na fé, ou aqueles que não queriam mais voltar para a comunhão da igreja. E ele vê que só o Senhor tem o poder de fazer isto. E por último e final, ele diz que esta restauração será completa e final no dia eterno, no dia da volta de Cristo, onde estaremos com o Senhor e toda aquela nação ali, os eleitos de Deus, no novo céu e na nova terra. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Vamos ter uma palavra de oração. Bendito Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te bendizemos, Senhor, por esta manhã, por este momento, o qual, Senhor, a tua palavra foi aberta no Salmo 126, e algumas verdades aqui, Senhor, foi trazida à nossa memória. Então, ó Deus, que o Senhor, de fato, grave em nossas mentes essas verdades, Senhor, que nós saiamos daqui com um coração alegre, pois Deus nos libertou, Deus nos restaurou, nos tirou do império das trevas, das garras de Satanás, da morte eterna, e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor, Cristo Jesus.
E este feito, de fato, Senhor, foi feito naquela cruz, onde Cristo, uma certa vez, ali diz, está consumado, está feito. O que o Senhor, Deus, mandou eu fazer, o meu Pai, eu fiz, que foi dar minha vida por amor dos eleitos. E, de fato, Senhor, hoje estamos certos pela vida eterna. E o que nos espera, e o que nós deveremos desejar, sobretudo neste mundo, é o novo céu e a nova terra, onde estaremos de eternidade e eternidade. Abençoa meus irmãos, Senhor, e que a Tua palavra venha a ser aplicada em nossos corações, no nome de Jesus. Amém.